Bom dia, pessoal. Um grande abraço a todos. Muita fé, muito amor ao próximo e muito foco em tudo que fizermos. Eu vou falar de um assunto hoje que me pediram inbox, que são doenças sexualmente doenças transmitidas pela saliva. Como eu sou um cirurgião dentista, eu tenho algumas especialidades, eu vou falar hoje de uma doença que chama-se doença do beijo. A maioria das pessoas querem saber o que é essa doença do beijo. Ela é difícil de ser diagnosticado, mas ela é muito comum na faixa etária entre os adolescentes, jovens e adultos, né? Porque eles estão constantemente em festas, esse negócio que eu não sou nada contra, ficar com um, ficar com outro. Então, a doença do beijo, ela tem como denominação patológica, pela estomatologia e pelas doenças infectocontagiosas, como mononucleose infecciosa. O que vem a ser esse trem chamado mononucleose infecciosa? A mononucleose infecciosa, ou doença do beijo, ela é uma doença transmitida pelo vírus Epstein-Barr, que é uma das ramificações do vírus da herpes. Então chama-se doença do beijo porque é transmitido pela saliva ou utensílios que o paciente utiliza. Muito confundida com as amigdalites, quando você começa a sentir aquelas dores de garganta e não sabe a origem, mas você estando com um profissional que lhe pergunta o que você fez. Uma das coisas importantes durante um tratamento, antes de verificação e antes de você dar um diagnóstico, é você conversar com o paciente. O paciente que conversa, ouça com atenção, colegas. Deixe o paciente falar à vontade. Ele lhe dará o nome da doença, como diz um professor sueco, ele lhe dará o nome do remédio, depois falta só você assinar a receita. A mononucleose ela é adquirida através da saliva, dos utensílios também de quem esteja utilizando. Ela se trata de uma infecção sexualmente transmissível, é uma IST. Portanto, quando eu faço uma pergunta para o paciente, que eu vejo que ele está com foco de pus na garganta ao examinar os dentes, eu quero saber se ele está tendo uma amidalite. Ah, doutor, eu não sei, começou, eu fui por uma festa, tal. Eu já desconfio da mononucleose infecciosa ou doença do beijo, porque ela tem os sinais e sintomas da amigdalite. Entretanto, ela apresenta alguns sinais diferentes da amigdalite. Ela apresenta febre como a amigdalite apresenta. Ela apresenta cansaço maior do que a amigdalite. O paciente se sente prostrado, um cansaço miserável, certo? São manifestações clínicas da patologia. Ele só sente vontade de ficar deitado. Ocorre uma esplenomegalia, ou seja, um aumento do baço, onde é condição necessária que o paciente fique em repouso. Por quê? Se ele estiver com a mononucleose infecciosa ou a doença do beijo, ela recebe essa alcunha, doença do beijo, mas chama-se mononucleose infecciosa. Tem que ficar em repouso porque o baço aumenta. E se o baço tiver uma ruptura, esse paciente poderá ter uma hemorragia interna e ter que ser imediatamente levado ao hospital, né? E receber o tratamento necessário para parar com essa hemorragia. Por isso, uma vez diagnosticado, através de exame laboratorial, através de conhecimento um pouquinho de estomatologia, um pouquinho de patologia oral, orofaringe, conhecer os sinais e sintomas da patologia, você consegue. Agora, uma coisa muito clara é que, às vezes, o paciente com a mononucleose infecciosa, ele vai a um determinado local e não ao médico,
e começa a tomar amoxicilina. O paciente que tem o Epstein-Barr vírus, né? Esse nome é dado a quem descobriu, ele começa a apresentar rash cutâneo, que são manchas em volta das costas, da pele. Isso aí confirma basicamente para aquele que está analisando a patologia que ele apresenta, não é um quadro alérgico não. Se o paciente não tem alergia à penicilina e ele toma a amoxicilina e começa a apresentar rash cutâneo, desconfie. São aquelas regiões vermelhas nas costas, cheio. É uma análise de que esse paciente pode estar com o Epstein-Barr ou com a doença do beijo. O tratamento é o mesmo tratamento para amidalite. Ele apresenta secreção purulenta, às vezes não. Como eu disse, ele participa da linha do vírus da herpes. Repouso, alimentação, descanso. Se apresentar sinais de febre ou de termia alterada, tomar um medicamento bom. Eu recomendaria não tomar o paracetamol, é um medicamento extremamente nocivo para o fígado. Eu recomendaria ao paciente tomar uma dipirona para melhorar esse quadro febril. Por quê? A infecção vai na região do sistema termorregulador, dá um sinal que o organismo aqueceu, a temperatura elevou-se. O sistema termorregulador manda sinal que você está febril. Apesar que existem algumas doutrinas dizendo que a febre é um bom sinal. Mas o grande problema é que se essa febre ou essa termia ela aumenta muito, você pode ter um problema, né? Aqueceu demais, 38, 39, você pode comprometer as suas meninges. Então você deve tomar de 8 em 8 horas um analgésico para retirar essas dores musculares, esse cansaço tremendo e também fazer um tratamento paliativo sintomático, no caso para a doença do beijo. De que forma ela é transmitida? Normalmente em época de carnaval, em época de festas. Esse ano que apareceu o Covid, eu tive poucos casos, porque eu fecho o diagnóstico com um exame laboratorial e um exame diferencial. Eu não tive nenhum caso, mas houve anos passados que depois das festas de peão, que as pessoas têm aquela brincadeira, eu beijei 10, 15, não tenho nada contra, certo? Cada um faz o que deve fazer. Artigo 5º da Constituição Federal do Brasil. Todo mundo tem liberdade de ir e vir e arcar com as consequências. Uma vez você infectado, procure um cirurgião dentista, procure um otorrino. Ela é extremamente confundida com a amigdalite, por ela ter a mononucleose infecciosa ou doença do beijo, ter os sinais e sintomas da amigdalite, que é infecção das amígdalas. Tem casos que não apresenta pus, mas a grande maioria apresenta, certo? Então, uma vez você apresentando esses sinais e sintomas, nada melhor do que você procurar um profissional da área de saúde que venha a verificar com destreza cultural, eu digo, abre aspas nesse destreza, que ele tem um conhecimento teórico um pouquinho de patologia da orofaringe, doenças infecto-contagiosas, e saber distinguir se você está com amigdalite ou não. Digo-lhe de passagem, todos os anais de patologia falam, ela é muito confundida com as amigdalites. O que você deve estar preocupado é perguntar para a pessoa se você foi a alguma festa, você participou de alguma brincadeira de quem beija mais, quem beija menos, porque esse ato promíscuo
de ficar beijando muita gente, você pode se deparar com uma pessoa infectada com o vírus. E uma vez você infectada ou infectado com o vírus, você vai ficar com ele um período e ele vai começar a manifestar os seus períodos após a incubação. E esses sinais e sintomas são parecidíssimos com a amigdalite, que é tratada num posto de saúde por um médico que deve prescrever um antibiótico. O interessante disso tudo, que quando você passa amoxicilina para um paciente que está infectado com Epstein-Barr ou o HBV, você terá rasgo cutâneo. A pessoa fica toda com as manchinhas, como se fossem umas máculas vermelhas, meio erupcionadas pelas costas, nas costas do corpo. Então você tira a amoxicilina com outro medicamento, com outro antibiótico, uma azitromicina, uma claritromicina, uma cefalosporina de boa geração, de terceira geração, enfim, a doença do beijo trata-se de uma doença transmitida. E ela é uma IST, é uma infecção sexualmente transmissível. Por isso, tome muito cuidado com quem você beija. Se você tem seu namorado, ótimo, você está beijando seu namorado. Agora, se você tem essa habitualidade de ficar beijando 1, 2, 3, 4 pessoas, você também tem a grande probabilidade de você ter pequenos, vamos colocar para você entender, pequenas fissuras nos lábios, na língua, na bochecha, de repente você mordeu e adquiriu o vírus HIV, uma hepatite e todas as doenças infecto-contagiosas que possam existir, que são transmitidas de boca a boca, de saliva para saliva, certo? O HIV hoje você até consegue, através desses protocolos terapêuticos dos coquetéis, manter o paciente vivo. Agora, se você pegar uma hepatite C, ela mata. Então você deve tomar muito cuidado durante esses procedimentos diários, eu digo procedimentos ou hábitos diários ou noturnos, de ficar beijando quem você não conhece. Porque a cavidade oral é um lugar por onde entra saúde e entra doença também. É muito importante. A saliva é um veículo que leva o micro-organismo. Porque se você observar, o calor bucal, a saliva, são meios adequados para qualquer bactéria falar: oba, encontrei um meio ambiente legal. Então, o conselho que eu dou para aqueles que beijam pessoas sem saber quem é, sai às festas e não tem preocupação com isso, são as doenças transmitidas através da saliva. E uma delas, hoje que eu estou falando, é a mononucleose infecciosa ou doença do beijo, transmitida através da saliva do paciente que está sendo portador do vírus Epstein-Barr. Agora eu pergunto para você, quem vê cara não vê doença. Então, o importante é você não ter um ato promíscuo, ou seja, ficar com outra e beijando. Se você começar a apresentar quadros semelhantes à amigdalite, fica firme, procure um especialista, vamos verificar se isso é realmente uma amigdalite ou se é o Epstein-Barr. Aí você me pergunta, depois de eu adquirir, eu consigo matar o vírus? Não, porque o vírus só se trata com uma vacina. E não tem vacina para mononucleose infecciosa, como não tem vacina atualmente para nós adultos para o vírus HPV, que é o herpes, que é o papiloma vírus, que transmite uma doença maligna, que é o câncer da orofaringe. São coisas que você precisa saber.
E o HPV, falando nele, aproveitando o gancho, que é o vírus, o papilomavírus, que é um vírus muito comum, que dá no colo uterino da mulher e causa um dos cânceres que mais mata no mundo, que é o câncer de colo uterino. Você pode ter sim. O Hospital AC Camargo disse que de 1990 para cá, o índice de tumores malignos na cavidade oral, na região orofaringe, ele aumentou. E está ligado com o papilomavírus. E como você adquire? Através do sexo oral. O sexo oral, se você mantém com uma companheira, beleza, sem problema. Mas se você tem o ato promíscuo, você uma hora ou outra vai entrar em contato com o vírus. Como as vacinas foram dadas apenas para as moças em tenridade, por se tratar de um vírus que causa o câncer uterino, que é o HPV, foi muito vacinada na época que a Dilma foi presidente. As meninas que nunca tiveram uma relação primária sexual, elas receberam a vacina e estão inoculadas com um vírus atenuado que, mesmo que ela entre em contato com o vírus, elas não vão manifestar, porque ela já tem dentro do organismo dela anticorpos formados. Mas e nós que já somos adultos envelhecidos ou na terceira idade que não recebemos a vacina? Nós devemos ter a máxima preocupação com o sexo oral também. Como fazer? Existem 1000 maneiras de se precaver. Acho que todo mundo sabe uma maneira perfeita de se precaver para não entrar em contato direto com o tecido do sexo oposto. Não estou aqui dizendo que não deve fazer. Isso é uma questão de consciência. Estou apenas falando de 2 doenças: mononucleose infecciosa, doença do beijo, e o câncer oral, que está muito ligado, estreitamente ligado com o HPV, o herpes papilomavírus. O Journal of Epidemiology nos Estados Unidos declarou: a maioria dos tumores orais ou da região orofaringe estão ligados ao vírus papilomavírus. Isso não sou eu que estou dizendo. E nem sou eu que estou falando que aumentou de 1990 para cá o índice de câncer da orofaringe, mas sim o hospital, um dos maiores hospitais de câncer do Brasil, que é o Hospital AC Camargo. Então, na hora de você entrar em contato com o beijo ou com o sexo oral, eu peço para você, tenha precaução. Se você é promíscuo, é solteiro, cuidado. Tome cuidado com múltiplas parceiras, que você não só através da boca pode adquirir, mas você pode adquirir também o HIV de outras maneiras. Tá bom? Grande abraço, pode deixar as perguntas que vocês quiserem, eu estudo essas perguntas antes de respondê-las, com base supedâneo científico. Eu não estou aqui para me aparecer em vídeos, mas eu estou aqui falando exatamente o que a ciência fala. Eu gosto de ler, adoro pesquisar e estou sempre disposto a responder qualquer pergunta que me fizerem no inbox ou pelo Instagram. Caso você goste de saber sobre as doenças e fazer algumas indagações, pode entrar no meu Instagram, que é odontologia_Balbach, ou pode entrar no meu Facebook, que é Nasser Balbach. Eu terei o imenso prazer de, numa noite anterior, estudar de forma científica, passando para você fato científico, e não uma série de verborreias para criar um vídeo, nada disso. Eu quero passar para você o que a ciência fala. Grande abraço para você, não esqueça, o Covid está aí, tome a vacina sim. Tome a vacina, porque a Anvisa autorizou, o Instituto Butantan é um instituto reconhecido mundialmente, Fiocruz. Tome a vacina se você puder e vamos nos precaver contra esse vírus infernal. Um abraço.